Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um episódio aqui do nosso P7 dentro do canal APA de Esportes. Se inscreva, ative as notificações, chega junto com a gente para falar de voleibol paraense. Estamos aqui já no episódio de número 5, pois é, a gente está chegando, daqui a pouco 20, 50, episódio 100, né não, Márcio? Bom dia para você, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal vai nos acompanhar. E aí, Max, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, estamos de volta, né? Depois de uma paradinha, para esse episódio que vai falar muito de voleibol master. É importante o circuito master começando aí, e a gente vai pegar esse gancho para falar um pouco sobre esse voleibol. E a gente apresenta então os nossos convidados, ou melhor, né, os atletas da PAD, time master. Estamos aqui com o Marcelo Santos e também o Flávio Carmona. A gente começa com quem? Vai, Márcio, escolhe. Escolhe aí, mano. Qualquer um dos dois vai falar muito bem, pode ter certeza. Flávio Carmona, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Max, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos lá bater esse papo, conversar um pouquinho, curiosidades dos bastidores do Vôlei Master. Me falaram que tem muita história para contar. Me falaram. falaram. Vou falar uma coisa para ti, Max. Se tem uma coisa que tem história para contar, é vôlei master. É o Vôlei Master. Marcelo, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Max. Bom dia, Márcio. Bom dia, Flávio. Bom dia aos telespectadores que vão acompanhar, né, o podcast. É uma oportunidade muito bacana estar aqui para falar um pouco do Master. Como o Max falou, tem muita história para contar, tem muita coisa legal, tem curiosidade, tem polêmica também. Então, vamos bater esse papo aí que tem muita coisa legal aí pela frente. Acho que mais história do que vôlei. Eu falo que adoro uma polêmica. Oh, meu Deus do céu. Já que o Flávio tocou no assunto história, o Flávio, antes da gente começar com algumas perguntas, algumas curiosidades, né? Conta pra gente a tua história com o voleibol, né? Quando foi que o vôlei, digamos, que te infectou, entrou aí no teu sangue e já era, não consegue mais largar de jeito nenhum. Conta pra gente como foi chegar até aqui. A minha história no vôlei ela é um pouco diferente da maioria dos atletas que chegam no Master, né? Porque a minha ligação com o vôlei, na verdade, vem através do Fernando. Acho que ele contou um pouco da história aqui, no comecinho. Ele que jogava vôlei, eu não. Eu fazia um monte de coisa. Fiz karatê, fiz basquete, natação, tênis, enfim. Tive a oportunidade de fazer vários esportes. E sempre brincando de vôlei. Na escola, joguei um pouquinho na escola, depois na faculdade, o primeiro ano de faculdade também tive a oportunidade de jogar vôlei, jogos universitários e tal, mas depois voltei para a natação, que era o esporte que eu mais pratiquei na adolescência. E aí fui nadando na natação. O Master começa com 20 anos. Com 20 anos você já é pré-master, já começa, é um pouco diferente do vôlei. E daí me formei, comecei a trabalhar e abandonei todas as atividades físicas. Por conta de questão de saúde mesmo, eu tive que voltar a praticar atividade física depois de uns 6 anos. Aí eu tive que voltar a praticar atividade física. E voltei a jogar tênis. Eu estava na época morando no Mato Grosso e voltei a jogar tênis, que eu tinha feito também na adolescência e tal, e já estava brincando aí há uns 2 anos de tênis quando eu mudei para Belém, né? Isso foi em final de 2008. E aqui, quando eu cheguei, eu não conhecia, não tinha quadra, não conhecia ninguém do tênis, não tinha oportunidade de jogar tênis. Acabei me matriculando na Companhia Atlética, né? E aí lá na Companhia Atlética tinha a escolinha do Mingau de vôlei. Aí começa tudo. Aí a brincadeira começou a ficar séria. Mas aí sim, isso de 2009, 10 e 11 e 12, né, Marcelo? Isso. Uns 4 anos a gente fez escolinha e a escolinha era tenso. Mas foi o teu primeiro contato com o vôlei na escolinha? Ou não? Eu já tinha jogado. Não, já tinha jogado. Jogava, mas assim, sem treinamento, sem nada disso. Era um peladão, né? Mas tu tiveste um hiato aí, não tiveste? Aqui em Belém já, aquela cirurgia. Não, então, aí até 2011, aí eu fiz a cirurgia, mas aí a gente já estava assíduo no vôlei, né, vamos dizer assim. O Flávio tem uma cirurgia na cervical, mano. Eita. Eu fiz uma artrodese cervical na C5, C6, C6, C7, em 2 níveis.
Foram 9 meses sem jogar vôlei. Até 6 meses do processo cirúrgico, né, da recuperação da cirurgia, e depois musculação, até recuperar a força e poder voltar a jogar. Aí, em 2012, final de 2012, acho que é isso, né, Marcelo? Isso. A gente falou, não, nós queremos um pouquinho mais do que a escolinha. Aí conversamos com o Mingau, e aí ele montou uma aula de personal vôlei. E aí, 6h30 da manhã. Começou às 7. E depois foi pra começou às 7, e depois 6h45, e no fim era 6h30 da manhã que a gente treinava. E aí sim, comecei a treinar efetivamente, né? Aí com o Marcelo, com o Márcio, com o pessoal, aí a gente começou a participar dos torneios Master. E aí o Mingau teve muita paciência comigo, eu dei muito trabalho. Porque eu fiz todas as categorias de base. Pré-mirim, mirim, infanto, todas elas após os 34 anos de idade, 35 anos. Até amadurecer para o vôlei, para os jogos e conseguir ajudar um pouquinho mais no nosso time. Demorou um pouquinho então, né? Demorou. Tem uma história engraçada. Muita dedicação, né? O Marcelo pode contar depois a história do Norte, né? Ele recebeu os nortes durante o treino. Marcelo, conta a tua história também aí. Não sei se, como o Flávio, você o quê? Jogou tênis, deixa eu ver o que mais. Praticou natação, karatê, já fez tudo isso também, Marcelo? Não, então, só complementando, essa história do Flávio é muito bacana, é um case, né, na verdade, porque você começar a praticar um esporte e chegar ao nível de estar jogando num time, né, num nível legal, ajudando, como ele falou, e fazendo parte das principais conquistas, é muita dedicação. Não é fácil, um esporte coletivo que requer fundamento, esse tipo de coisa. Então, fazer, como ele falou, essas categorias de base todas, já depois de uma certa idade, é bem difícil, mas é possível. Ele mostra isso, né? Então, é uma história bem bacana. Eu sempre comento isso com quem quer praticar o vôlei e tal, ou outro esporte. Eu sempre uso o Flávio como exemplo, porque é realmente um exemplo bacana isso. Mas a minha história no vôlei, ela está dividida em 2 momentos, né? Foi o esporte que eu comecei a treinar, que eu escolhi por influência do meu pai, né? Que foi praticante de voleibol e tinha uma família muito grande, tinham várias pessoas que praticavam e tal, e tinha aquela famosa pelada do final de semana, né? E meu pai me levava no sábado, e aí eu comecei a ter contato com esse esporte e achei muito bacana, me identifiquei. Mas antes do vôlei, eu também passei pelo processo de escolha de vários outros esportes, né? A gente fez futebol de salão, né, Márcio? No Remo, a gente treinou na escolinha e depois do salão, a gente fez natação também, mas o vôlei foi o esporte assim, que realmente chamou atenção e conquistou, né? E aí eu fui descoberto no colégio, nas Olimpíadas do colégio, né? Por um técnico que treinava o infanto do Remo. E aí falou pra mim assim, vamos lá, tu é um cara grande e tal, tu não quer tentar jogar vôlei e tal num clube? Eu falei, cara, é o meu sonho e tal, tenho muita vontade. Ele falou, então vai lá no Remo. Na época era o Remo, né, que fazia a categoria de base, assim, mais próximo da minha casa, né? Tinha Tuna e Remo naquela época. E aí eu fui no Remo às 4 horas da tarde com a professora Nádia, né? A Nádia que era técnica do infanto, né? Do infantil, desculpa. O infantil, na época com 12 anos, eu tinha 12 anos. Já era alto, já? Já, cara. Então eu tive um processo assim, interessante, eu cresci muito rapidamente, assim, né? Com 12 anos eu tinha uma altura bem bacana. Com 15 anos eu já tinha essa altura. Quanto? E depois eu tenho 1,85, né? Com 15 anos eu tinha 1,85. Aí depois eu parei de crescer, não cresci mais. Então eu tive aquele estirão. Eu era maior que todo mundo na sala, no colégio, sempre sentava lá no fundão por causa disso. E aí eu pensava até que eu ia crescer mais. Eu falei, o vôlei também tem esse negócio do crescimento, né? E tudo. Mas enfim, aí fui treinar e aí eu iniciei, né? Toda a minha categoria de base eu fiz no Clube do Remo e tive muitas conquistas bacanas no vôlei, né? Eu estudei incentivado pelo esporte, né? Por ter praticado o voleibol, tinha bolsa no colégio, joguei os campeonatos, os intercolegiais que tinha, joguei JEPs, joguei os campeonatos paraenses, fiz toda a categoria de base até 22 anos, que era o adulto, que foi quando eu parei. E ali eu parei
para poder cuidar de outras coisas da vida, né? Fui trabalhar, fui estudar, fazer faculdade, já fiz faculdade até um pouquinho mais tarde, né? E aí, depois desse tempo, né, a gente acaba ganhando um pezinho e tal, esse tipo de coisa, e eu senti necessidade, como o Flávio falou também, por saúde, de voltar a praticar um esporte. E o esporte que eu sabia jogar, que eu sabia praticar, era o vôlei. E aí, fiquei sabendo que na Companhia Atlética tinha uma escolinha de vôlei, que tinham ex-atletas, né, e era uma escolinha que tinha um treinamento e tal, só levava a sério. E me matriculei lá na escolinha da Companhia Atlética, e lá eu encontrei vários amigos, né, encontrei o Ricardo, o Alonso, o Emerson, que eram pessoas que tinham feito essa parte, o Fábio, né? Essas pessoas tinham feito a categoria de base comigo, estavam presentes ali em alguns momentos na categoria de base. Na companhia você chegou primeiro que o Flávio? Não, o Flávio já estava lá. O Flávio já estava. Cheguei em 2011 na companhia, vinha desde 2009. Tava. Desde 2009. O Flávio já estava lá. Eu conheci o Flávio lá, nessa escolinha, né? E aí, como tinha muito ex-atletas na escolinha, quando tu começa a treinar e essa galera começa a bater uma bolinha legal, já vem logo a vontade de competir. E aí foi quando tudo começou, né? Essa vontade de competir, de voltar a se testar em competição, foi que levou a gente aonde a gente está hoje, né? Com a PAD, com tudo que aconteceu. Que nesses 12 anos, né? Que o Márcio falou que são 12 anos, nesses 12 anos teve uma transformação muito grande, né? Lá do início até hoje, onde a gente está. Legal. Isso é só o começo, né? É só um começo. E um começo bem legal, Max, porque a gente vê assim, casos interessantes, né? O Flávio, por exemplo, é um cara que não fez a base no esporte, mas ele é um cara extremamente dedicado para o esporte. Assim. Então isso fez muita diferença na formação do que ele é como atleta hoje. Tanto é que a gente conta a história do Flávio, do tipo, o Flávio joga em qualquer posição que tu botar ele. Começou como oposto, já fez central. É um bom levantador? Tem história também aí. Eu tenho como provar que isso existiu. Ninguém tá falando nada. Cara, essa é uma história que até hoje ele fala que tem como provar, mas nunca provou. E chegou na companhia dizendo que era levantador. Tu acredita nisso? Aí o Mingau olhou assim, cara grande, 1,90 m, lá vai cacetada. Levantador, achei o cara. Toca na bola aí, moleque. E aí virou o oposto, né? Depois jogou de central e ganhou a Superliga, aquele troféuzinho ali que a gente tá vendo, jogando de líbero. Líbero. Dava pra ver a agonia na cara dele, entendeu? Mas por que você jogou de líbero? Faltou alguém? Na verdade, assim, essa história das posições é tudo por necessidade. Em algum momento, acho que em 2013, a gente estava sem central, eu estava com o pé torcido no Campeonato Paraense Adulto e eu tive que jogar de central porque não tinha central e eu fui jogar de central. Esse daí não tem jeito. Esse é mais difícil de todos para mim porque a posição de central ela é muito ingrata, muito difícil mesmo. Mas aí depois o Marcelo, 2018, 19, você machucou? Foi 18, eu acho. 18, né? O Marcelo machucou em 2018, a gente ficou sem ponteiro. Aí eu migrei para ponta e tive que começar a passar e aí foi indo e aí hoje é a posição que talvez eu mais jogue é a posição de ponteiro. E a gente foi para a Superliga o ano passado, né, Márcio? Ano passado, e o nosso líbero não foi, não pôde ir, teve algum problema, não foi, e aí sobrou a função de líbero. Mas sabe, a gente ficou sabendo disso no dia que ia começar a competição. Então perguntou, cadê o fulano? Ah, não vem. Caramba! Olha só. Eu recebi a notícia no avião, indo para Brasília, falei, ó. Aí tem um lance engraçado que no nosso primeiro jogo, aí como é que é o vício, né? Nosso primeiro jogo, o Flávio de líbero, tem um lance que a bola sobra no meio, altinha, sabe? Se ele tivesse de ponteiro, ele vinha dando na bola, meio fundo e tal. Meu irmão, quando a bola sobrou lindamente para ele, chega, ele se aplumou para subir assim. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai... Eu acho que ele citou Deus, iluminou a cabeça dele na hora e falou assim, não, tu tá de líbero. Aí quando ele parou e passou a bola. Assim, eu ia atacar essa bola.
Eu ia. Agora, gente, assim, vocês contando essas histórias aí, primeiramente da companhia, né? Quando é que a história da PAD começa a ser escrita assim na vida de vocês? Porque vocês estão desde quando tudo era mato, né? Sim, Ou seja, sim. vocês estavam no zero da PAD. Ela começou lá. Ela começou na companhia, ela saiu de dentro da companhia. Já sendo a PAD. Não, tinha outro nome. Entendi. Era MVP, Master Vôlei Pará. Né? Foi o Alonso até que criou esse nome. Criou a logo também. Criou a logo também. Né? E do Master Vôlei Pará, depois que a companhia atlética ela fechou a unidade aqui em Belém, nós fizemos uma parceria com o Paysandu. E aí já começou já estava, a gente já tinha aberto o CNPJ em 2019 da PAD, e aí virou a PAD Paysandu. O Paysandu não foi possível prosseguir lá com a parceria, e no fim a gente se viu obrigado a ganhar voo solo com a PAD. E aí, em 2021, aí teve a pandemia, até durante 2020. Aí, em 2020, a gente já começou como a PAD pura e simples, que vem até hoje, né? Mas não tem como negar que a história da PAD, ela começa lá na Companhia Atlética, lá com esse grupo de amigos master e tal, e vem chegar até aqui. Nasce de uma amizade, né? Nasce. E depois de uma necessidade, né? Acho que é um início muito bacana, né? Porque você vê, às vezes, as grandes empresas, né, as grandes companhias, elas nascem dessa forma. Né? E a PAD não é diferente disso. Ela começou lá na Companhia Atlética, como o Flávio falou, e na Companhia Atlética a gente sempre comentava, falava sobre o sonho de um dia ter um time de vôlei para retribuir um pouco do que o esporte deu para a gente lá atrás. Né? E o esporte ele é uma ferramenta de transformação, né? Eu acho que uma das principais até eu considero, né? E a gente tinha esse sonho de poder proporcionar para os jovens, né, a mesma oportunidade que a gente teve, porque o esporte ele te faz diferente. Quando você tem a oportunidade de participar desse ambiente esportivo, de fazer parte disso, se você vai ser jogador profissional ou não, isso é um outro papo, isso é um outro momento da sua vida, de decisão e tal. Mas se você vem lá no início da sua vida, lá de adolescente, e participa disso, quando você chega lá na sua vida adulta, você já vai com os ensinamentos diferentes para a vida. Então, eu acho que fica mais fácil esse caminho, porque você já viveu certas coisas lá atrás que o esporte te proporciona. Senso de competição, de disciplina, né? De saber competir, de querer ganhar. Então, eu acho que esses valores, quando você leva para a vida e você já viveu isso na pele, você já chega diferente, entendeu? Então, aí, com esse sonho e vários outros sonhos, a gente juntou tudo e começou essa caminhada para chegar na PAD, que a PAD é a evolução de tudo isso, né? A PAD já vem sendo a concretização de todo esse sonho, né? E aí eu pergunto para os dois, né? Vocês imaginavam que iam chegar assim, do jeito que está hoje? Eu acho que a melhor forma de você fazer as coisas é não pensar onde que... não se limitar, nem para menos, nem para mais. Vamos vivendo um dia de cada vez, um passo de cada vez. Sempre foi assim, a gente nunca deu um passo maior que a perna. O que a gente procura fazer é dar um passo e não voltar atrás. A gente é bastante cauteloso nesse sentido, em dar os passos, mas a gente busca sempre que dá um passo não retroceder. Tem que ter paciência, tem que ter tempo. É a história da persistência lá para aprender a jogar vôlei, mas não tem jeito, é assim mesmo. O esporte é um laboratório da vida real. O que você faz na quadra, você faz na vida. Se você desistir ali, se você ficar com medo de enfrentar o seu oponente, de ficar com medo de atacar uma bola, você vai ter medo na hora de viver. O que o Marcelo falou é perfeito. Não importa se a gente vai ter um atleta que vai sair atletas profissionais da PAD, vai. Isso é uma consequência, né? Não é um objetivo, é uma consequência. O objetivo nosso de verdade é melhorar o cidadão, né? É um dia a gente está aí na vida, nas empresas, ter um médico, ter um advogado, ter um bom profissional que vai vir com os ensinamentos que o esporte traz, né? Resiliência, trabalho em equipe, não desistir, tem que trabalhar antes de conseguir as coisas, não tem jeito,
né? Ninguém vai ganhar um campeonato se não trabalhar, se não treinar, se não se dedicar. Então é o que a gente vê em tudo e é o que é na vida também, não é diferente disso. E é muito da filosofia da PAD, né? É, A questão do trabalhar. exato. A gente sempre bate na tecla, Max, do seguinte: a gente não tem os atletas mais talentosos, aquele talento absurdo, alguém que vai fazer uma diferença monstruosa. O nosso diferencial está na nossa condição de treinamento. Isso falando como equipe. Mas é o que, como o Flávio colocou, a gente transforma, a gente traz isso para a nossa vida. Ou a gente traz isso para a nossa vida, ou a gente traz isso da vida para dentro da quadra. O nosso diferencial é o que a gente treina, o que a gente constrói como equipe treinando. E aí a PAD se diferencia nesse sentido, né? No começo da PAD, eu e os meninos podem contar melhor, a gente sempre encontrava pessoas lá fora, nos campeonatos que a gente disputava, pessoas que ficavam assim: eu não acredito que vocês treinem 6h30 da manhã. Vocês são malucos, vocês treinam 6h30 da manhã, não sei o quê. E isso acabou, de certa forma, se incorporando na lenda do que é a PAD fora do estado, na capacidade que a gente tem. E as pessoas sabem, quando a gente chega num campeonato, dizem assim: pô, a gente vai enfrentar os caras da PAD, mano, que os caras treinam pra caralho. Entendeu? Treinam pra caramba. Então, isso é uma coisa que está dentro do DNA da PAD, né? Exatamente, Teve torneios que a gente ganhou, eu lembro bem que teve situações assim, bem interessantes em relação a isso. Teve torneio que a gente ganhou e os caras comentavam assim, pô, o time que ganhou, eles também treinam 6h30 da manhã. Então a gente ganhou porque treina 6h30 da manhã. Covardia. Pô, os caras acordam 6h30 da manhã. Falando em título, se a produção puder colocar na tela aí, que a gente preparou aquela artezinha em relação aos títulos, aos feitos, né, da PAD, principalmente envolvendo o Master, o que é muito, muito, muito interessante. Aí, ó, trajetória vitoriosa da PAD de 2015 a 2025. Vai daí, Márcio. Aí os campeonatos. Ó, Saquarema, campeão, 3 títulos. Aí tem Santos, Copa Minas, campeonatos, Copa Companhia, enfim. Tem todo esse resumo ali também. Eu chamo a tua atenção para esse resumo aqui, onde a gente tem 23 campeonatos. São, na verdade, 11 títulos, né? Porque a gente tem um título da Superliga Master. E, mano, é título pra caramba, né? E não é só a questão dos títulos, Max, é a questão também da competitividade. O que a gente pode perceber, são muitos campeonatos que a PAD participa e sempre está chegando de alguma forma, né? Ou como vice ou como campeão, né? Os dois aí, vocês, na memória de vocês destacam algum em particular? Vocês dizem assim, não, essa marcou muito. Cada um pode destacar um, vai. Então, eu gosto muito de 2015. Quando a gente foi campeão do 35 macho. A gente batalhou muito para chegar nesse título. A gente começou esse circuito de Saquarema em 2013. 2013. E a primeira vez que a gente foi, que a gente não sabia como é que era a competição, a gente só ouvia falar que era muito disputado, que era muito bacana, que a gente tinha que fazer parte disso. Em 2013, quando a gente foi, a gente ficou em 18º de 23. 18º de 23. Mas para a gente foi uma experiência muito importante, porque a gente conseguiu ver como era a competição, a gente conseguiu entender que nós não éramos os únicos malucos que gostávamos do esporte a esse nível, né, de querer praticar, de acordar às 6h30 da manhã. Quando a gente chegou em Saquarema, que a gente viu que tinha um monte de louco igual a gente. Até mais louco, né? Foi um alívio, mas assim, foi legal, foi um momento muito importante. Esse aí a gente teve um desfalque em cima da hora, que foi o Flávio que não pôde ir. 2013, perdão. 2013. E aí, mas foi muito bacana por isso. E aí, em 2013, a gente teve a noção do que a gente estava querendo. E tem um lance interessante, que lá em Saquarema são 8 quadras, né, dentro de um galpão, ou seja, 8 quadras dentro de um galpão, e tem um mezanino. E toda a premiação, no final das categorias, ela é entregue nesse mezanino. E é a maior festa, todo mundo sobe lá no mezanino, o locutor faz aquele negócio todo e tal. E eu ficava olhando aquilo em 2013, ficava olhando assim e dizia assim, cara, meu sonho é subir aí nesse mezanino para pegar uma medalha e tal, né? Fazer parte disso aí. E isso me motivou muito, sabe? Mexeu contigo. Mexeu.
E aí, em 2013, a gente teve essa campanha, volta para casa, treina um pouco mais e volta em 2014. Aí, em 2014, o Flávio já estava em 2014. E em 2014, a gente ficou em quinto lugar, não foi? Quinto lugar. Então, já teve uma evolução. Já tava cheio. Mas a gente tinha feito a melhor campanha da fase de classificação, era nossa. Por isso que a gente ficou em quinto lugar, né? E aí a gente foi eliminado nas quartas de finais. E assim, e aí a gente também entendeu que precisava treinar mais ainda para poder chegar lá. Mas foi importante também. Aí em 2000, quando a gente volta para casa, aí a gente começa o processo de preparação. 2014 todinho, todo mundo treinando muito, todo mundo se dedicando, cuidando da parte física, dieta, a parte médica também, fisioterapia e tal. Houve realmente um investimento de todo mundo que queria chegar lá. E aí a gente vai em 2015, desculpa, a gente vai em 2015 e chega lá, a gente vive um momento que eu acho que para mim foi um dos mais importantes de todos, porque quando a gente ganhou em 2015, a gente conseguiu entender que era possível ir mais. E que aquele sonho que a gente tinha, que a gente sempre falava, ele começou a ficar mais forte dentro da gente. E eu acho que ali a gente inicia numa trajetória, num caminho que ficou sem volta, né? Que nos levou até hoje. Então, eu acho que 2015, para mim, ele tem esse significado, sabe? O Flávio pode falar dele. E para ti, Flávio? 2015 foi o primeiro título, né? Então ele é muito marcante realmente. Só para ressaltar, é aquele troféu ali. Aquele troféu ali. Então, mas teve 2018, 2022, que eu acho que foi quando vocês não puderam ir. Sim. 2022. 2022 a gente ganhou também em Saquarema. Em 2022 foi um ano maravilhoso, porque a gente ganhou tudo. 2022. 2022 foi. Coroa aí, 2022 a gente foi campeão em Santos, foi campeão 2022. Em Saquarema e fomos campeões paraenses aqui, né? Se eu não estou enganado, acho que nós nem perdemos nenhum jogo aquele ano. Se perdemos, acho que foi um jogo só, o ano todo. Mas você fala assim, então foi muito fácil, o time estava muito bem montado. Não, cada campeonato era uma história. E nas vésperas desse torneio, se não estou me enganado, o Márcio e o Marcelo, por uma questão de saúde do sobrinho deles, eles não puderam ir. E aí a gente foi muito no limite. Não tinha... Desfalcado mesmo. Totalmente desfalcado, não tinha quase que ninguém para entrar de fora, o banco de reserva estava vazio, e a gente foi muito no limite. E nós tivemos ali as quartas de final, se não estou enganado, contra o Corinthians. Caramba, a gente 1-1, tie break, lá em cima, aí fomos para a semifinal, tie break de novo. Aí, caramba, como é que nós vamos chegar nisso? Eu sei que terminou o campeonato, a gente mal estava andando, mas deu certo. E nessa linha, eu queria destacar com eles, para eles também contarem a história, porque tem um campeonato que a gente não ganhou, mas conta uma história maravilhosa do que é superação, do que é a PAD. É o vice-campeonato do 40 lá em Saquarema, que a gente terminou com 7 jogadores. Com 7 jogadores, em 2019. Eu acredito. 2019. Não, 2019. Foi 2019? Nós fomos vice. Que a gente perdeu pro time do Jana. Perdemos pro time do Jana na final, que a gente era um time que estava junto com a gente em 2018. E aí são as coisas do Master, né? Nós tivemos a oportunidade de jogar junto. É o que eu te falo. Tinha acabado de começar a jogar praticamente. Tivemos a oportunidade de jogar com o Rogério Pará, com o Guilherme, que eles tinham sido campeões mundiais de vôlei de praia em 98, se eu não estou enganado. Jogaram com a gente o Franco, né, que junto com o Roberto Lopes são referências no O Franco no hoje vôlei, é presidente da Federação Carioca de Vôlei. da Federação Carioca de Vôlei, né? Referências no vôlei de praia. Então, são as oportunidades que o Fredão também, pô. O Fredão, né? A figuraça, o Fredão. Jogou vôlei sentado, jogou na praia nos Estados Unidos. Circuito americano. Bastante. Fominha, hein? O cara é demais. E
conta mais história também fantástica. E esse ano, Max, 2019, a semifinal e a final foram disputadas no mesmo dia, com intervalo bem... E a gente já vinha jogando as quartas num jogo de tie-break contra o Corinthians, que, meu amigo, foi uma coisa absurda, assim, o nível do jogo para um 40 e o que o jogo desgastou a gente. Eu me lembro que o Ricardo saiu quase sem andar, teve que ser atendido, lembra? Pela Entre a semifinal e a final, acho que tinha um intervalo de 1 hora. Ele foi direto para fisioterapia. A gente tinha ganho da Castelo na semifinal. Pra você ter ideia, a energia estava tão baixa que eu saí para tentar comer alguma coisa. E, cara, não tinha nada lá. Tinha sorvete, tinha uns negócios assim. Aí o pessoal da Castelo falou assim, não, pô, a gente tem banana aqui, tem batata doce, pô, toma aqui para você comer. Isso daí é o legal do Master, né? Quer dizer, que o extra-quadra, pô, tá todo mundo junto. Você realmente cria amigos do Brasil inteiro, né? Na quadra todo mundo quer se matar e quer ganhar, mas fora dela é bacana. E é legal também falar sobre isso das rivalidades, né? Das rivalidades. Que a gente tem. A gente tem, por exemplo, uma rivalidade contra um Corinthians que é estabelecido. Todo campeonato, em algum momento, tem a pá de Corinthians. A gente joga contra o Corinthians. E dentro da quadra, os dois times parecem que se odeiam, assim. Mas fora da quadra é uma pataquada só. Sabe? Todo mundo é amigo, se respeita. Eu acho que é bacana. Os meninos podem falar sobre essa questão da rivalidade que a gente encontra lá fora, né? Com equipes que a gente sempre encontra. A Castelo é uma delas, que talvez seja o nosso primeiro grande rival, né? Sim. Tirando aquele jogo 2015, que aí é o jogo, para mim, talvez o jogo mais fundamental da nossa campanha em 2015 foi contra a Bodytech de Goiânia. Foi aquele 2-1. Foi 2-1 que a gente quase perdeu o jogo. Quase perdeu o jogo. Numas quartas de final? Foi oitavas de final. Oitavas de final, quase tudo acaba ali. Tava 8-4 para os caras no tie-break, depois fizeram 12-8. Ave Maria. 12-8, olha isso, 15 pontos o tie-break, 12-8. E aí a gente foi fazer uma virada, depois desfez a inversão, uma via entrou no saque e a gente virou para 15-12. Mas é a história que a gente fala do esporte do laboratório da vida real, né? O jogo só acaba no final. Só acaba no aperto de mãos. Essa história da Castelo é bem interessante. Acho que foi o nosso primeiro rival. A gente fez a final em 2015 contra eles e foram nossos primeiros amigos do Master. Porque a primeira vez que eu viajei para jogar fora, que não era com a PAD, que não era com a MVP, né, que depois virou a PAD, foi com a Castelo. No ano seguinte, depois dessa final, eu recebi um convite deles, né? Na época, o convite foi feito pelo Vinícius, que ele não está mais entre nós, né? Era um grande amigo também, uma grande perda para o voleibol do Master, né? Era um cara muito agregador, um cara muito, muito especial mesmo. E aí eu recebi um telefonema do Vini convidando para jogar o Master de Santos, com a Castelo. Cara, eu fui. E lá eu fiz amizade com os caras e, porra, ficou um negócio muito legal. Tem grandes amigos lá ainda, desde o técnico, que é o Alessandro, o Piruba, que é um levantador também, que é um grande amigo nosso, que já jogou com a gente em outras competições. O Fábio Tarta, enfim, são vários, cara. Graças a Deus, todos, o pessoal lá da Castelo são Marrom grandes também, amigos. Finado Marrom, também grande amigo nosso. É. E aí, cara, e no vôlei no vôlei master tem essa dinâmica da coisa, entendeu? Que eu acho que aí a gente levanta um pouco essa questão, quando a gente olha para dentro, né, do nosso vôlei aqui regional, a gente encontra uma certa dificuldade em relação a isso. Eu acho que às vezes a rivalidade ela transcende, sabe? Ela vai além do que ela tem que ir, porque a rivalidade ela é dentro da quadra, né? Adversário não é inimigo, né? Exatamente. E dentro da quadra todo mundo tem o direito e deve defender o seu, né? Tá ali para isso. Você treinou, você se preparou, você tá ali defendendo uma camisa, um time, então você vai defender o seu. Mas fora isso, fora esse ringue ali, essas 4 linhas, todo mundo é amigo, todo mundo se respeita e a gente tem que admirar as pessoas que fazem alguma coisa pelo esporte, né? E lá fora a gente encontra essa reciprocidade, sabe, das pessoas. Aqui já é mais complicado. Eu considero que aqui
a gente sofre um pouco mais com isso, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando coisas da PAD que não condiz, ou que nem tem conhecimento do que realmente é a PAD, de como acontecem as coisas dentro da PAD. E eu vejo comentários, às vezes, que me entristecem até, sabe? Feito da boca, assim, é da boca para fora, porque só pode falar da PAD quem conhece, quem está lá dentro, quem convive com a PAD. E já teve casos de pessoas que não estavam lá dentro, que quando começaram a fazer parte, e falaram assim, cara, quanta besteira que falam fora, O Charles. Né, de vocês aqui. O né? Charles era um desses. Ele não gostava da gente. Aí quando veio para dentro, conheceu, viu como é que era, falou, não, pô, é diferente, não é aquela conversa. No fim, não só não é aquela conversa, como o Charles virou dentro da página. Ele é uma das pessoas que leva Que leva mais ainda o nome da PAD. Agora, eu vou dar uma opinião, não estou aqui para dar opinião, mas estou aqui para apresentar. Mas deixa eu me lembrar aqui. Eu dei baixa na aeronáutica em 2016, mas eu estou envolvido na comunicação desde 2014, 2015. E eu percebo aqui uma opinião pessoal mesmo, que a PAD, ela trouxe o voleibol paraense para a cena novamente. É uma opinião de quem vê, quem estava fora. Hoje acompanho tudo, né? Hoje faço muita coisa dentro da PAD também, mas eu percebo. Então, através disso, eu queria a opinião de vocês, porque hoje a PAD, cada vez mais, ela não só forma atleta, não só promove competição, como também joga, no caso da Superliga B e tudo, mas assim, trouxe um boom, eu sempre repito, eu sou muito repetitivo em relação a isso, trouxe um boom para o voleibol paraense. Foi um fator muito positivo. Como é que vocês enxergam isso hoje? Porque a PAD está crescendo e está se valorizando cada vez mais, mas ela ajuda também o voleibol paraense. Isso é inegável, não tem como negar. E só complementando a tua informação, eu queria que eles também falassem disso daí, porque talvez, a gente está aqui para falar de Master, óbvio, mas talvez o principal legado que a gente queira deixar para o voleibol do Pará é a questão do que a gente alcançou hoje, né? Não é só com resultados no Master, mas em relação à base, que vinha por muito tempo abandonada, esquecida, e aí, como a gente já teve até um programa aqui sobre isso, a gente colhe frutos, sabe? Que a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar cada vez mais para voltar a ter resultados positivos dentro da nossa base. Você deixou de formar atleta há um bom tempo. Isso. E aí a PAD vem e começa esse quadro de transformação e puxa com ela, né, outros clubes dando exemplo, né? E aí eu queria a visão de vocês disso daí. Bom, eu acho que, na minha visão, a rivalidade ela fomenta, né? Depois que o projeto da Assembleia Paraense chegou ao fim, e agora até está voltando. E que bom, né, que está voltando. Né? Que bom. E talvez por conta desse boom do vôlei, como você falou, e a gente sente isso, né? Mas quando encerrou o projeto da Assembleia, já não tinha mais projeto do Paysandu. O Ideal fazia alguma coisa, mas também não muito focado. E o Remo ficou sozinho. E realmente não tem como você... mas a Tuna também... A Tuna também tinha largado. Só o Remo sustentou isso. Ficou ali e tal, né? Mas a rivalidade traz de volta. Quando a gente começa a abrir a base, foi um ano muito duro. 2020... Tinha a Boritec. A Boritec estava fazendo... Mas era só no feminino. Era isso, só no feminino. Quando a gente abre as categorias de base, se eu não estou enganado, em 21, 22? 22, eu acho. 22. Em 22, cara, foi um ano difícil. Nós fizemos uma peneira, não sabíamos nem quantas pessoas iam chegar na peneira. No fim, a gente se surpreendeu, acho que chegou mais de 100 pessoas, mais de 100 jovens para a peneira. E aí a gente apanhou o ano inteiro. Foi um ano muito sofrido, mas a gente sabia que esse era o caminho, não tinha jeito. Tinha que insistir. Aí começa o trabalho realmente. 2023 já começa a ter algumas vitórias. 2024 eu acho que tem um grande boom dos nossos times das categorias de base, tanto feminino quanto masculino.
E aí, realmente, com o advento das Copa PAD, as transmissões dos jogos, cara, começou a motivar. Aí a Tuna reativou a categoria de base, o Paysandu também ativou a categoria de base. Mais recentemente, a Assembleia também começou com o time na categoria de base. E, então, sim, eu acho que a gente teve uma participação importante, como eu te falei, na rivalidade, porque aí a gente começa a treinar, quer ganhar do outro, o outro perde, antes ganhava, agora perde, aí também quer se recuperar, e aí começa essa onda. E eu acho que é por aí. Tudo isso, né? Com certeza. Eu acho que realmente a PAD ela participou desse movimento, ela trouxe de volta, através da rivalidade e do trabalho que vai aparecendo, essa motivação para os outros clubes começarem a trabalhar a base de novo. Eu acho que, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu considero que o caminho mais importante hoje é a base, né? Por tudo que eu já vi lá fora, eu tive a oportunidade de viajar no passado e acompanhar a PAD na Taça Paraná, que é um dos maiores campeonatos de categoria de base que tem no Brasil, e ver a importância que as associações, os clubes dão para as categorias de base, como eles tratam a categoria de base. Isso é um movimento que a gente tem que sempre lembrar e pensar, porque a gente tem que melhorar cada vez mais a categoria de base. E o Charles falou algumas coisas aqui na entrevista que ele veio com o Gabriel, e eu achei muito legal, achei muito importante eles terem vindo aqui falar, me surpreendi bastante. E acho que o caminho é esse, sabe? A gente aumentar a carga horária de treinamento, a gente focar um pouco mais na base, para a gente conseguir essa transformação. Eu acho que a PAD, como o Flávio disse, quando ela abriu as categorias de base, ela começou a resgatar, né, todo aquele trabalho que ficou anos parado do voleibol paraense, de desenvolvimento de atleta. As seleções elas estavam assim, não sei como viajavam, não sei como conseguiam juntar atleta para viajar, aos trancos e barrancos. Hoje você tem umas seletivas aí com bastante atleta, os técnicos das seleções eles podem escolher atletas que eles querem levar. Então, esse privilégio, né? Esse privilégio. Então, ainda pode ser melhor. Eu acho que ainda tem bastante coisa para melhorar, margem para melhorar. Eu acho que ainda pode ser melhor. Mas eu considero isso, que o caminho é a base. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu fico muito triste quando eu vejo um campeonato só com 2 equipes fazendo playoff. Exemplo disso a PAD Remo, agora no feminino, né? Assim, não tô falando de base, tô falando no adulto feminino. E ver um playoff, um campeonato paraense, assim, apenas com 2 equipes, me entristece um pouquinho. Mas o caminho é esse, né, gente? Uhum. Não, mas tem que ter paciência, porque hoje na base antes você só tinha também a PAD Remo, Bodytech, depois a Bodytech parou, ficou um tempo, entrou a Tuna, agora já entrou o Paysandu, a Assembleia, daqui a pouco essa base cresce, vira adulto, e aí nós vamos voltar a ter um campeonato adulto. Na verdade, assim, hoje a gente tem o Master, nós temos o time profissional, né, o time adulto profissional masculino, temos o time feminino também, adulto, e claro que o time profissional que jogou a Superliga B, ele chama atenção, ele é a vitrine. Sim. Mas ele é o espelho, ele é a motivação. Ele não é o foco, a gente não vive pelo time profissional, a gente vive pela base. É na base que a gente vai conseguir fazer a transformação, vai conseguir consolidar o projeto, né? Hoje nosso time, esse ano que passou, o time da Superliga B, tinha 3 atletas daqui do Pará. 3 atletas porque o Maicon é nosso, né? Não vamos nem contar ele de Santa Catarina, porque ele já estava vivendo aqui. É radicado em Belém. A gente considera ele daqui. Igual o Gabriel, né? E o Gabriel também. O Gabriel é o exemplo da PAD. Né? Ele fez faculdade. Nós temos a parceria da PAD com a UNAMA, com as bolsas. Né? O time da UNAMA foi 3º lugar no feminino, 3º lugar universitário, na divisão especial. E o time masculino foi vice-campeão da 1ª divisão, que dá acesso à divisão especial.
que vai jogar agora universitário esse ano, né, os 2 times da divisão especial. Quer dizer, isso já é um fruto da parceria com a PAD, né? Mas o Gabriel, ele teve a oportunidade de fazer a faculdade inteira jogando vôlei e estudando aqui na UNAMA. E aí se formou, teve a oportunidade de ir para o time profissional. Isso ajudou ele lá no trabalho dele, que ele é fisioterapeuta, a montar a clínica. Quer dizer, porra, é isso aí. Esse é o negócio. Um cara que estava lá estudando, mais tarde a gente vai conseguir um garoto que estava lá que talvez não pudesse estudar numa escola particular, né? Mas estudou numa escola particular, teve um bom ensino por conta do vôlei, depois teve universidade e foi para o mercado de trabalho. Se ele vai virar um atleta profissional ou não, isso é uma consequência, ponto, né? isso é um outro ponto. Vai ter, vai, mas a gente não vive por isso. A gente vive pelos profissionais. Pela transformação, pela formação do ser humano. Né? É legal isso que o Flávio falou do Gabriel, porque toca no que a gente sempre vem falando aqui, desde o início. O esporte, ele é um dos maiores veículos de transformação que tem do ser humano. Ele põe a pessoa em outro caminho, ele te dá várias opções. Você pode ser um atleta profissional, ou você pode ser um profissional, trabalhar com esporte lá na frente, fazer uma faculdade para estar envolvido com isso, né? E se não for com esporte, ele vai com certeza te fazer uma pessoa melhor com os valores que você vai aprender para você encarar uma outra profissão. Então, o Gabriel realmente é um case de sucesso da PAD, né? E ele hoje tem uma clínica, né? Tá aí no corre dele, na batalha. E a gente fica muito feliz e orgulhoso por isso, porque ele também deu trabalho, né? Ele também deu trabalho. A gente também, em algum momento, teve que puxar a orelha dele e tal. Não, mas foi, cara, e hoje tá ali. Teve um momento que ele escapou pro lado de fora, a gente tem que puxar ele pro lado de dentro. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas eu vou perguntar para os dois, queria fazer uma pergunta, é o seguinte. Vocês são atletas da PAD, né? Como atleta master. Mas também tem outra situação na vida de vocês que é uma novidade. Vocês não são só atletas, né? Vocês são pais de atletas. Como é que é a diferença? Sofrido. Não é fácil não, ser pai de atleta é bem pior, mas é até interessante, porque dentro do conceito que eu acredito da PAD, que eu vejo, que a gente vive a PAD, tem hora que como pai é difícil. Eu já fui em treinos da Maria e vendo ela lá, cara, em knockdown, tava nocauteada em pé, andando totalmente. Aí eu falei, caraca, ali como pai dói. Aí eu falei, então, o que eu posso fazer? Virei de lado, saí do ginásio e falei, deixa lá, porque é melhor não vir. Tem hora que é melhor não vir. Tem que ter um lugar que o filho chora e o pai não vê. Então, eu também tenho eu também sou, assim, tenho um atleta em casa, né? Sou muito orgulhoso por isso também, porque era uma coisa que eu queria muito que acontecesse. Em algum momento, lá no início, eu achei que não ia acontecer, mas também deixei à vontade, não forcei, né? A minha filha teve o contato com o vôlei desde sempre comigo, né? Indo para os jogos e tal, e como a gente estava sempre muito envolvido, a gente criou uma amizade muito forte, todo mundo desse grupo da PAD, né? Aí todo mundo brincava com ela, você vai ter que treinar, vai jogar igual o papai, não sei o quê, e aí vai jogar vôlei e tal, e aquilo ali foi meio assustando a menina e tal, e ela meio que deu uma segurada. Aí foi quando eu deixei e larguei de mão, né? Aí com 13 anos, logo quando ela fez 13 anos, ela disse assim para mim, pai, eu quero tentar. Aí eu falei, você quer tentar? Ela disse, eu quero tentar. Aí ela foi para a peneira da PAD, né? Ela fez a peneira da PAD e ela já vinha fazendo alguns treinamentos de escolinha, né? E foi para a peneira da PAD e foi recrutada para o Sub-14, né? E aí começou toda a nossa luta, né? É isso aí, da construção, existe um processo, porque essa geração de hoje, você tem que fazer esse acompanhamento, porque a vontade de desistir deles é muito grande, é impressionante. É uma frustração, assim, muitas frustrações. Se não dá certo, já quer parar. Sair da zona de conforto, para essa geração, é complicado, cara. Incomoda demais eles. E você tem que fazer um processo de convencimento, de dizer que é um processo, que todo dia você vai ganhar um pouquinho,
que você tem que treinar, que ninguém chega sabendo, que as pessoas elas se constroem nesse processo, né? Então, eu vim trabalhando muito isso com a Maria ao longo desses anos. Hoje eu vejo uma evolução, né? Eu fico muito feliz. Ela jogou JEPs agora recente, né? Jogou bem, entrou bem e ajudou a equipe, participou efetivamente da conquista do colégio, né? Da competição. Então, eu fiquei muito feliz, assim, tá dando certo. E é aquilo que eu sempre falei desde o início. Se vai ser jogadora profissional, não se sabe. E nem almejo isso, para te falar a verdade, nem falo disso. Mas só o fato dela estar envolvida com esse ambiente esportivo já me deixa muito feliz e satisfeito. Márcio, separou um depoimento aí? Temos. E aproveitar, Max, pedir para a nossa produção depoimentos de pessoas que eu julgo importante, né? A gente julgou importante estar aqui, que também fizeram parte desse nosso processo desde o começo do que foi a PAD, do MVP lá da companhia, a mudança de mentalidade que a gente teve, principalmente no ano de 2015, né? Que a gente entendeu o que a gente precisava fazer, né? E a nossa produção tem aí, pode soltar aí, galera, o depoimento dessa galera que tem muito a dizer sobre esse processo, né? Enquanto a produção prepara aí pra gente, se inscreva, tá bom? Ative as notificações, manda para todo mundo, copia e cola aqui essa transmissão ao nosso P7 para você no episódio de número 5. E hoje recebemos aqui o Marcelo Santos e também o Flávio Carmona, eles que são atletas da PAD, atletas master da PAD, tá bom? Bom, enquanto a gente não tem... Fala galera, tudo bem? Quem está falando aqui é Alessandro Garcia, sou técnico do time da Castelo Vôlei Master, aqui no Rio de Janeiro. Castelo fazendo aí 10 anos dentro desse universo Master, né? E durante esses anos aí a gente teve a oportunidade de conhecer e de estar com muitos times, né? E um dos times mais queridos que a gente tem o prazer de enfrentar é o time da PAD, do Pará, né? Primeiro pela organização, pela estrutura, é um time que demonstra uma condição técnica, uma condição tática diferenciada. E é sempre bom, dentro desse universo, a gente ter o prazer, a gente ter a oportunidade de enfrentar times como esse, né? Um trabalho sensacional do professor Mingau, né? Com atletas de uma qualidade ímpar. Eu preciso destacar alguns: Marcelo, Flávio, Márcio, que inclusive também já jogaram comigo aqui na Castelo. São atletas que demonstram um nível de entendimento e um nível de desenvolvimento de jogo muito grande, são muito disciplinados e acabam realmente dando um resultado final muito positivo. Tá? É um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar com vocês, né? Marcelo, Márcio, Flávio, Mingau, queria mandar um beijo para vocês são demais. Um abração, galera. Olha aí, ó, nosso arquivo confidencial do P7. O que vocês têm a falar dessa figuraça? Pô, legal, cara. O Alessandro, ele é uma referência no voleibol master, né? Ele, desde o nosso início, ele esteve envolvido, primeiro com o Mundo Vôlei, né? E depois, agora com a Castelo, sempre fazendo um trabalho muito bacana, sempre se doando muito pro voleibol master. A gente sempre acompanha o Alessandro nas quadras. Eu vejo ele dirigir, o tanto que ele se entrega, que ele joga junto com a galera, com o time dele, e tive a oportunidade de ser dirigido por ele também, né? E, cara, fantástico, é um excelente profissional para mim. Nós três aqui, Max, a gente tem um título em Santos que é com a Castelo, jogando pela Castelo. Acho que a gente foi, numa categoria a gente foi campeão e na outra a gente foi terceiro. Isso. No mesmo campeonato. E em Brasília, nós fomos campeão do 35 e do 40 pela Castelo. Mas o Alessandro já estava em Brasília? Já. Não, acho que em Brasília não. Não estava, né? Ainda não. Ainda não. Mas é um cara fantástico. É como se, o mesmo trabalho que o Mingau faz no Master, o Alessandro ele faz lá no Rio, também de envolvimento, de doação, de estar junto com os atletas. Cara, merece total respeito. Obrigado pelas palavras aí, meu amigo. É uma pessoa do bem, cara. O Alessandro é fantástico. A gente tem mais aí depoimento, né? Pode colocar, galera. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo, atleta de voleibol master da PAD. A PAD é uma família e esse projeto, ele... No voleibol master, eu posso dizer que em 2015 nós fomos campeões brasileiros e daí em diante nós só crescemos. Tivemos pelo menos 7 títulos brasileiros.
Chegamos em várias finais. Se for colocar na estatística, acho que pelo menos umas 8 vezes a gente foi vice-campeão brasileiro, fora as colocações que terceiro, quarto, a gente sempre está chegando entre as principais equipes do Brasil. E isso é um motivo de orgulho, mas não é o principal. Eu quero dizer com toda sinceridade que estar em quadra com os amigos é realmente a base disso, é o que nos fortalece. Estar com os amigos, poder ir para uma competição e estar junto, dar risada, a gente fica normalmente hospedado numa casa e é uma alegria poder compartilhar esses dias junto com os amigos. E estar em quadra jogando voleibol é melhor ainda. Então, uma trajetória que eu posso falar muito bem porque eu vivi. Em 2015 nós fomos campeões. Marcelo foi protagonista em 2015, total, 100% virador de bola. Flávio, outro grande jogador que vem ao longo do tempo se desenvolvendo e evoluindo. Flávio é nosso coringa, né? Eu posso dizer que é o cara mais... Para ter um cara mais à parte que o Flávio é difícil. Ela já jogou de oposto, já jogou de ponta, já jogou de líbero, já fomos campeões da Superliga com ele de líbero. Detalhe, nós somos os únicos campeões da Superliga na categoria 45+. Né? Então, esse título é total nosso. Inauguramos a Superliga Master sendo campeões. Agora, recentemente, Santos. Fomos campeões em Santos na última edição, o último torneio de grande repercussão nacional, nós terminamos em primeiro lugar, nos sagramos campeões. Então, a PAD é um projeto vencedor, uma equipe que aprendeu a vencer, né? Uma equipe de amigos que aprendeu a vencer, criamos uma identidade e, claro, não dá para falar da PAD e não falar do professor Mingau, que realmente ele é o nosso mentor, é aquele que transmite toda a segurança de a gente se apresentar bem em quadra. Uma equipe de amigos vencedora. Então eu só tenho a agradecer, agradeço muito a poder fazer parte dessa família. Muito obrigado a todos que fazem da PAD o que ela é, um grande projeto, um projeto vencedor. Olha aí, Uma figuraça, né? Esse Esse é o capitão, né? Ele é o capitão do time Master. Cara, esse cara aí é um orgulho ter ele com a gente, porque além dele ser um grande ser humano, esse cara ele é uma reserva moral, né? Eu acompanho ele fez parte da minha categoria de base, viajei na seleção juvenil com ele para jogar divisão especial, e ele é um atleta de referência total. Ele durou muito tempo no esporte, foi atleta profissional de vôlei de praia, ele passou muito cedo no concurso da Polícia Rodoviária Federal, ele é PRF, ele acho que já está até para se aposentar, né, cara? Tão novo assim, tá no caminho, ele mas passou acho que com 19, 20 ele anos. teve até que, não, acho que até antes, ele teve até que esperar um pouquinho para poder assumir, acho que ele não tinha nem idade ainda. E é um cara que ele é uma reserva moral. Quem conhece o Ricardo sabe do que eu estou falando, entendeu? E admirável a disciplina dele com o esporte, com tudo que ele faz. Eu tenho a honra de chamar esse cara de meu amigo, entendeu? Então, tive muito contato com ele, a gente ainda se fala, sempre que pode estar junto nesses campeonatos, a gente está, então ele é um cara que realmente é um orgulho ter ele com a gente. Onde ele virava a câmera tinha troféu, hein? E ele é um obcecado, cara. Total. Extremamente Total. disciplinado. Extremamente disciplinado, Focado. extremamente obcecado. É um cara que já foi, enquanto profissional do circuito de praia, foi considerado uma das melhores defesas do Brasil. Quer dizer, é um cara que joga demais e que ensina pra gente em quadra. Nessa Superliga que a gente jogou, que eu tava de líbero, cara, eu tive muita interação com ele, porque a gente fazia parte da linha de passe, e o tempo todo ele me ajudando ali, dando apoio.
foi improvisado na posição, então a posição de líbero é muito difícil de jogar. O nível de concentração que você tem que ter é absurdo. Você sai e entra na quadra o tempo todo e é muito fácil de desligar. E é uma posição muito vital. E, cara, só deu certo porque ele estava do lado ali e fez a coisa acontecer. Da minha parte, para mim é a minha referência dentro da quadra do que a gente vai apresentar. Porque é onde eu me guio para certas coisas. Na Superliga, ele tinha essa interação, ele é um cara tão presente em todas as posições que ele conversa contigo de coisas que tu tem que fazer do jogo, mas é natural dele isso, entendeu? E tu tem ele ali como uma referência. Tem momentos na Superliga em que, tem momentos em que a gente empacava uma rede e aí entrada não virava, saída não virava, o meio não chegava, virava para ele e falava assim, Ricardo, e agora, cara? Ele, calma, insiste lá, vai virar, deixa comigo. Aí ele chegava lá no cara da ponta, o Boca, meu irmão, te vira, dá teu jeito. Então, assim, ele faz o papel de capitão, cara, e assim, todo o pessoal chama ele de capitão, capita, porque... ele se envolve demais com a coisa, ele se doa muito. Mas a gente tem mais gente para deixar o seu depoimento aí. E, ó, ressaltar, hein, Ricardo, apesar de morar em Curitiba, é paraense. Olha aí, ó. Meu nome é Jean, eu sou atleta de vôlei da APAD também, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas sou nascido e criado em Belém, minhas raízes todas são em Belém, meus pais moram aí ainda, meu irmão mais velho mora aí, e eu deixei muitos amigos aí, que na verdade eu não deixei porque a gente está sempre se encontrando no decorrer do ano. Minha história no vôlei paraense é muito forte, eu comecei a jogar vôlei em Belém, os melhores resultados a nível brasileiro na quadra foram residindo em Belém. Joguei vôlei de praia com a minha ascensão começando em Belém. Então, realmente Belém tem um vínculo muito forte com a minha história no vôlei. Hoje eu sou médico aqui no Rio, mas eu fiz a minha faculdade em Belém também. Então, vocês entendem por que eu tenho esse apego tão grande à cidade. Tenho grandes amigos, comecei a jogar na PAD em 2015, no nosso primeiro torneio lá em Saquarema, que a gente levou o título do 35+, realmente foi uma conquista única pra gente. Eu acho que a gente conseguiu ali fazer com que todo mundo que um dia jogou junto em clubes diferentes, ou em seleções iguais, representando o estado do Pará, a gente conseguisse esse título maior do voleibol master no Rio, no Brasil. E depois vieram outros títulos, vieram 2 títulos mais no 40+, e sempre realmente com muito prazer de jogar nesse time, porque esse time, além de ter essa característica de ser um time acolhedor, né, que todo mundo que chega realmente não quer mais sair, eu me sinto como um dos precursores dessas ideias, porque, na verdade, quando eu cheguei na PAD, eu cheguei porque meus amigos jogavam ali. E aí, daí a gente começa a desenvolver esse vôlei no meio de amigos e acaba transcendendo e chamando várias pessoas, e hoje a gente realmente tem as conquistas que a gente tem pelo grupo que a gente é. Então, realmente agradecer desde o início ao Marcelo e o Flávio, que foram que encabeçaram esse projeto. Realmente é um projeto maravilhoso que transcende o Master, né? Sai do Master, vai para as categorias de base. Meu sobrinho hoje joga na PAD, e aí me faz torcer vendo os jogos daqui do Rio de Janeiro pela PAD aí em Belém, ou então nas outras cidades da Superliga B. Então, realmente, vocês, Marcelo e Flávio, parabéns Mingau, meu grande amigo, um cara que tem uma participação enorme na minha vida, sabe disso. Muito do que eu sou hoje devo a ele, pela amizade que a gente tem, pelas conversas que a gente teve a nossa vida toda. Então, realmente, só agradecer a Flávio, agradecer a Marcelo, agradecer a Mingau, agradecer ao Márcio, a todo mundo que desde o início começou esse projeto e que se mantém até hoje. Parabéns à PAD pela iniciativa, eu acho que realmente vocês são precursores e eu espero que um dia realmente a gente tenha esse reconhecimento maior ainda no nosso estado, tá bom? Um grande abraço a todos. Que legal, hein? Figura, né? Porra, cara, é emocionante eu escutar isso, né?
O Jean é um grande amigo também, igual o Ricardo. Também tive a oportunidade de jogar com ele nas categorias de base, no juvenil. E, cara, era um cara que sempre foi referência também. Ele, não só nas quadras, mas fora delas também. Ele sempre foi um cara muito estudioso, é médico, né? Se formou fez medicina e se formou, hoje atua como médico no Rio. E é um excelente atleta, cara. Ele conseguia conciliar isso, sabe? Ser muito assíduo na educação e também na parte dos treinamentos, estar presente e tal. Fez uma carreira no vôlei de praia. Acho que ele saiu um pouco antes do Ricardo. Tem um irmão que era uma referência. Na minha época, na época que eu jogava, a gente usava o irmão dele como uma referência porque saíam poucas pessoas daqui para jogar fora. O Rogério Pará. E na época que eu comecei a jogar vôlei, a gente tinha essa mística do Rogério Pará, que saiu para jogar no Flamengo, saiu para jogar no Botafogo, depois foi para o Flamengo e fez uma carreira brilhante no vôlei de praia, né? Alcançou vários feitos, fez a vida dele em cima do vôlei de praia, então era um cara que era uma referência para a gente. E no Master, eu tive a oportunidade de me aproximar ainda mais desse cara. E, porra, é fantástico, é um cara que ele agrega muito, ele fala muitas coisas bacanas, tem uma experiência assim que, cara, se um dia ele vier coincidir em Belém, fazer um P7 com ele, tem muita história para contar, porque ele foi um dos primeiros que saiu e viveu isso na pele. O fato de você sair de perto da sua família, de morar em outro estado, buscar um sonho, trabalhar para que isso aconteça. Então o Rogério pode falar muito disso. E o Jean, cara, era aquele cara que estava aqui, que era irmão do Rogério e que era uma referência também, que treinava muito e tal. E aí no Master a gente se junta e todo mundo vive essa experiência bacana, cara. Isso é muito legal. O Jean é fenomenal, né, cara? Ele é fora da curva, não tem jeito. Aquele cara que o que ele fizer vai dar certo, né? Porque não tem jeito, é da natureza dele. E você vê, né, mais um exemplo aí, ele até falou pouco, mas o cara fez medicina jogando vôlei e jogando o circuito profissional de vôlei. Então, quer dizer, não é fácil. Não é fácil ser profissional, não é fácil fazer medicina. Fazer as duas coisas junto, então, não precisa dizer muito sobre o que ele... Sem falar que é o rei da resenha, né? Não, é uma pessoa... Eu até hoje não conheço ninguém, nunca conheci ninguém que consiga falar mal do Jean. É uma pessoa fora da curva, realmente. Agora, gente, antes de finalizarmos aqui o P7 de hoje, qual a próxima competição que a PAD vai encarar no Master? Quando vocês vão jogar novamente? Próxima competição vai ser já em Brasília, Superliga? Bem, a próxima competição já começa domingo agora, no Campeonato Paraense Master. Paraense. Né? A gente vai iniciar a trajetória aqui no Campeonato Paraense Master. Mas na sequência vai ter a Copa Minas, que deve ocorrer no final de julho. E em agosto, né, Márcio? A Superliga Master. E para finalizar o ano, Saquarema, né, que é em novembro. Aí finaliza o calendário do Master. Esse ano é o calendário cheio. Meu amigo, calendário cheio. Vai jogar quando, Marcelo? Já está liberado pelo departamento médico? Já está no gancho. Ainda não, eu tô no processo, né, de recuperação. Ano passado eu me afastei um pouco dos treinamentos, porque eu tive um nenê, né? Tô com um filho de 8 meses e fui viver um pouco dessa experiência, né? Aproveitei para viver um pouco dessa experiência, uma experiência maravilhosa. Foi tudo planejado, né? Era uma coisa que eu queria muito ainda e estou me preparando agora para poder voltar e esse ano ainda ver se eu consigo participar de alguma competição dessa com a PAD. Então pronto, vai conseguir. Se Deus quiser. A gente falou pouco até da nossa rivalidade com o Corinthians, mas nessa rivalidade do Corinthians eu não queria deixar de falar isso aqui, porque é uma pessoa importante pra gente. Ah, sim, já sei de quem tu vai falar. A gente roubou um dos pilares do time do Corinthians, que era o time dos amigos, TDA, o Rodrigão, né? O Rodrigo, ele vem jogar com a gente já há uns 2 anos ou 3, ele migrou para a PAD, nos principais torneios, Santos, Saquarema, Copa Minas e a Superliga. Mas, cara, o Rodrigo é muito a PAD também. É uma coisa impressionante. O Rodrigo, ele era mais do TDA do que do Corinthians. Né? Quando migrou para o Corinthians, saindo do TDA indo para o Corinthians, que a galera migrou para o Corinthians,
ele migrou para a PAD. E a gente roubou ele. E o TDA, cara, era um time que a gente sempre jogava contra eles. Sempre. Toda a competição Era a gente Castelo fazia e TDA, ali, né? A gente fazia ali uma semifinal. O início da rivalidade do Master começou Na fase classificatória. TDA e Castelo. E o TDA, ele é time dos amigos, né? E aí, realmente, eles são amigos. Viraram nossos amigos. E o Rodrigo, cara, é uma grande amizade que o Master deu pra gente. Porque ele já veio jogar aqui em Belém, pela PAD. A gente já jogou uma Copa... A primeira Copa PAD. A primeira Copa PAD, que Ele foi veio Master, ele veio jogar com a gente aqui. A segunda. A primeira foi... Ah, verdade. Foi a segunda que a gente brinca até, né? É verdade. A gente enganou ele, porque ele disse que É ia verdade, jogar a segunda. só Master. Aí chegou aqui, foi só gente de Master, o resto tudo era molecada jogando. Era todo time adulto. E é um cara muito parceiro, cara. Um cara muito legal. É o legado que o Master vai deixando, né? São as amizades que ficam. E o esporte faz isso, né? E aí, pra gente concluir, exatamente essa questão, que eu queria que vocês falassem do que vocês acham que o Master falasse da diferença que a gente encontra do Master lá fora pro que é aqui dentro, um pouquinho. Mas principalmente do que o Master hoje representa, né, com esse legado. E a gente diz, o Master é o final da carreira, de repente, do cara como um atleta. É uma forma que o cara encontra de tentar prolongar um pouco mais a sua vida no esporte, no voleibol, né? Mas é um mercado extremamente rentável e muito promissor. Tanto é que não é à toa que tem muito, o circuito Master Brasil afora tem muitos torneios. Fortaleza, Brasília, agora uma Superliga, Santos, tem Guarapari, tem Saquarema, tem torneios Sul, né? São Paulo tem um Sampa Open. Então, são muitos torneios Master. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco dessa conexão, né? Do que pode ser fim de carreira, né? Para uma continuidade, o Master prolongar um pouco mais, da questão dessa junção da mentalidade, da questão das amizades que a gente faz no Master ao longo da nossa vida. Do que representa o Master para vocês? Bom, eu acho que é uma continuidade. Eu acho que não é um fim de carreira. Claro que vamos dizer assim, mais tranquilo, mas não chega a ser uma brincadeira, né? É algo a mais. Tanto que a gente vê cada vez mais a participação de atletas que ainda estão em atividade participando dos torneios Master, né? É um mercado, como você falou, fantástico, é um mercado que consumidor grande, né? Abriu mais o mercado do vôlei. Eu acho que o entendimento nosso aqui do Pará ainda está um pouco diferente do que é o resto, porque aqui o pessoal ainda espera muito que um time patrocine, pague as despesas para poder viajar. E isso não é assim que funciona o Master. O Master, cada um paga o seu e vai e compra produto. Nos campeonatos que a gente vai, a gente vê lojinha vendendo camisa, vendendo tênis, joelheira, né? E aí você tem a proximidade. Agora, nesse torneio de Santos, o Serginho estava lá. Não jogou, mas estava no evento. Quer dizer, você vê a proximidade com os nossos ídolos, né? Então, isso é muito legal, isso fomenta muito. Várias atletas, a Tandara, né, que jogou ano passado. Tandara jogou. Quase deu BO para ela. Porque ela estava lá cumprindo a suspensão, mas agora está voltando a jogar. Jogou Master. A Fabiola, levantadora. O Pato. Renato Pato, que joga no Minas Tênis Clube, estava jogando. É profissional. Né? Profissional ainda jogando. Vocês jogaram a final, a gente Nós jogamos a final contra ele. Contra o Purificação. Quer dizer, você vê mais atletas profissionais indo para os torneios Master, né? E isso é muito bom, porque isso vai fomentando o esporte de um modo geral. E cada vez mais eu acho que é uma tendência do Master migrar do 40 mais para frente. Hoje 35 ele é Master, mas 35 anos a maioria dos atletas ainda estão em atividade.
Então, lá fora, quando você fala, por exemplo, numa Olimpíadas Master, quando você fala em US Open, é acima de 40 anos, né? Então, aqui eu acho que a gente ainda precisa, dentro do nosso estado, ainda a gente precisa evoluir um pouco para entender isso. É legal porque a gente já vê mais gente indo para os campeonatos, né? Então isso é bacana. No começo a gente ia meio que sozinho, mas a gente já vê não vou dizer vários times, mas vários atletas indo participar dos torneios, né? O que é muito legal, que volta para casa, fica motivado e vai praticar vôlei, né? Que no fim é disso que se trata. Então, o Flávio falou muita coisa bacana em relação ao Master. No início, quando eu escutava falar de Master, né, eu sempre ouvia isso, né? Pô, tá no Master, tá ficando velho, não sei o quê, é final de carreira e tal. Cara, lei do engano, né? É lei do engano. No Master a gente encontra assim, uma competitividade de um nível muito bom, pessoas que se cuidam, né? Que estão ali buscando estar bem fisicamente para poder participar e ganhar essas competições. Então, é realmente muito competitivo. Quem pensa que o Master é final de carreira, que você vai encontrar lá um bate-bola, uma peladona e tal, cara, tá enganado, porque lá o bicho pega, lá temos jogos competitivos, jogos de um nível muito legal para assistir, né? É uma oportunidade de você conhecer muita gente, de você jogar com seus ídolos, porque a gente encontra muito deles lá, como o Flávio colocou, né? A gente já encontrou o Gilson Mão de Pilão, que jogou na seleção brasileira, né? Jogou em vários times aí da Superliga. A gente já jogou com o Franco, que o Franco, pô, quantas vezes eu acordava domingo de manhã para assistir as finais do vôlei de praia no Esporte Espetacular, era Franco e Roberto Lopes dali, e o cara falando, Franco e Roberto Lopes e tal, não sei o que aí. Eu tive a oportunidade de jogar com esse cara, de conhecer ele, de ouvir o que ele tinha para falar sobre o jogo, sobre o vôlei, e, porra, e trocar ideia depois, sair da competição e ficar falando com ele e tal, e onde a gente se encontra, ele vem falar com a gente e tal. Então, é um momento muito mágico que a gente pode viver no Master, né? E tem que encarar isso com muita responsabilidade. Quem pratica um esporte e está parado, busque, né, busque participar das competições Master, porque é um outro momento. Geralmente essas pessoas já estão mais resolvidas na vida, como o Flávio falou, é um público consumidor que realmente consome, que se banca. Essa mentalidade a gente tem que trazer aqui para dentro de Belém, para que mais pessoas consigam sair daqui e ver isso que a gente vê, né, que a gente já viver um pouco disso, porque isso é mágico. Por exemplo, você ir para Saquarema, que é o templo nacional do voleibol, né, é onde treinam todas as seleções brasileiras, né, das categorias de base até adulta, e você conhecer essa estrutura, você fazer parte disso, você tá lá, ver galeria de troféu, ver as fotos dos caras nas competições, encontrar algum deles por lá, porque sempre tem gente lá e tudo. Cara, é mágico. É um momento que todo mundo que jogou um esporte tem que passar isso dentro do seu esporte, né? E a gente foi muito abençoado de poder participar desse circuito de fora do Master, né? De viajar, de estar participando disso, né? Então, é essa dica que eu deixo aí para a galera. Então, vamos se movimentar, vamos treinar, vamos compor com o seu esporte, né? Buscar essa oportunidade, porque não é só no vôlei, todo esporte tem as categorias Master, tem os torneios Masters aí, o basquete tem também, eu já vi falar que é uma vibe muito bacana, então viver isso é muito legal, cara, é muito importante. E tentar pensar um pouco fora da casinha, como o Flávio colocou bem, ainda aquele mentalidade dentro do nosso estado, eu não vou dizer retrógrada, mas ainda precisa melhorar nesse sentido, que você ter a oportunidade de participar de um campeonato Master é você ter tudo isso daí que eles falaram. A oportunidade de você encontrar um ídolo, a oportunidade de você competir num nível alto, ter a oportunidade de você representar o seu estado, ter a oportunidade de você representar o seu clube e ir muito bem, né? Porque tudo é um fator motivador, né? A gente da PAD começou tomando taca. E até a gente entender que a gente precisava melhorar em muitos aspectos para poder ser competitivo. E da feita que tu chega lá no alto, tu não quer mais sair de lá. E aí tu entende o que tu precisa fazer para continuar se mantendo no nível competitivo. E eu acho que aqui no nosso estado isso ainda precisa melhorar.
a questão dessa mentalidade, né? E O que é o Master. isso é uma coisa muito interessante que o Márcio falou ali, mas a gente até não enfatizou muito. Mas mais do que títulos, essas coisas, é uma consistência. Desde 2015 até agora, já se vão, desde o primeiro título, 10 anos, né? Esse ano nós estamos completando os 10 anos do primeiro título. Se não me falha a memória, em 3 oportunidades nós não estivemos no pódio. Então, né, como ele falou, foram 23 competições, 20 pódios. Então, isso é muito representativo, isso é um trabalho, isso é uma consistência. Não é todo torneio que é um time diferente, nós temos uma base muito forte, né, que joga junto desde lá. Essa base joga junto desde Guarapari, na verdade, né? Essa última agora, mas o Ricardo, o Jean, a gente, tudo está desde antes, né? Então, quer dizer, você vê, é um trabalho, é consistência, né? Seja no Master, seja na categoria de base, seja no time profissional, tudo está relacionado à consistência, a trabalho, à dedicação, não tem jeito. Legal, gente. Bom, a gente está então chegando ao fim do nosso P7, episódio de número 5. Quero que vocês deixem alguma última mensagem, né? Despedidas, considerações finais, como nos debates políticos. Marcelo, começa contigo então, já nesse clima de despedida aqui do P7 de hoje. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de poder falar um pouco do vôlei Master, de falar um pouco da PAD, que é a nossa joia, né, que a gente cuida e olha com tanto carinho todo dia, né? E falar desses assuntos para mim é muito bacana. Eu acho que a gente tem muita história para contar, a gente já viveu bastante coisa bacana que a gente pode passar para as pessoas, para os jovens, né, que vão assistir esse podcast, de entender que depois de todo esse processo de categoria de base, de adulto, tem o Master ainda pela frente, que não acaba por aí, né? Que isso aí ainda tem muita coisa para viver. Agradecer aquelas pessoas que fizeram parte de tudo isso, né? Os nossos amigos que falaram, que deram depoimentos, são muitos. Me perdoe se eu deixei de falar de alguém, mas estão todos no nosso coração, né? Todos são importantes, que passaram, que viveram isso com a gente. Agradecer a minha família também, que me acompanha. Eu sou casado com uma ex-jogadora de vôlei, que gosta, que vive o vôlei também. Que é do Master também, né? Que é do Master. Então, assim, isso me ajudou muito também, né? Isso me ajudou muito, porque tá com uma pessoa que te acompanha, que tá vivendo junto contigo, é bem bacana isso aí, entendeu? E, como o Flávio falou, é muita dedicação. Em alguns momentos da nossa vida, as nossas férias eram para jogar as competições, né? A gente programava nossas férias para poder jogar. A gente também abriu mão de algumas coisas, mas, cara, viver isso é muito legal. Passar a maior parte do tempo numa convivência saudável, com hábitos saudáveis, é muito importante para a vida, para a longevidade, né? Então, cara, eu queria agradecer você, Max, Márcio, e só falar de uma historinha também que é muito bacana do Master, que eu não falei. O Márcio, ele é meu irmão, né? E o Márcio, ele tem uma história legal também, que ele veio do basquete. Ele era do basquete, fez a categoria de base no basquete e começou a jogar o vôlei já depois de adulto, na companhia, para acompanhar a gente, né? Para me acompanhar, para acompanhar o Flávio, que nós éramos muito amigos ali, somos muitos amigos próximos e tal. E isso se estendia a nossa convivência familiar, e o Márcio veio acompanhar isso e teve que passar por todo o processo também. Aprender uma posição, aprender a jogar numa junto posição. Comigo ele também passou pelas categorias de base. Já jogar uma posição. E, cara, são só coisas maravilhosas que o vôlei me deu ao longo desses anos. Oportunidade de jogar com meu irmão, um esporte que ele nem era desse esporte, ele veio para jogar com a gente, de fazer grandes amizades, como o Flávio é um grande amigo, um amigo irmão também que o vôlei me deu, Fernando, o irmão do Flávio também. As nossas famílias, né? elas padrinho do meu filho. Então, assim, isso foi tudo presente do voleibol, né? Esse grande legado que ficou do voleibol, para mim, é isso, sabe? A vivência, o aprendizado, as amizades, que são amizades verdadeiras, que a gente construiu, que isso eu posso assinar e dizer assim, os amigos que eu tenho aqui são amigos de verdade, como esses caras que falaram, como o Flávio, como outros, o Júlio, que é um cara que também, ele não é tão assíduo nas competições, mas ele sempre está por ali, está treinando, está participando e tal. Está apoiando o projeto. Está apoiando o projeto.
né? Trabalha pela PAD também. Então, assim, tem muita gente, cara. A gente não vai conseguir lembrar de todos, mas queria deixar o meu agradecimento para todas essas pessoas que fazem parte disso, que estão envolvidas com isso e que mantêm isso vivo, né? Então era isso que eu queria falar. Pô, legal. E aí, Flávio? Bom, chegando ao fim, né? Acho que a gente falou em vários episódios anteriores, foi falado, teve um episódio com o Mingau, mas a gente também não pode deixar de falar do Mingau aqui, que é o ponto de ligação entre toda essa galera que apareceu aí, né? Que ele já de alguma forma estava ligado na vida de todo mundo lá do vôlei de trás, depois esteve ligado comigo. É o ponto de ligação, é o elo de ligação entre todo esse grupo de amigos que foram se juntando para criar o nosso time Master e, de uma certa forma, criar a PAD, né? Então, o Mingau teve paciência para danar comigo, mais ou menos, né? Contigo, comigo. Mas, também eu acho que é um recado para a galera da base. Ele vai reclamar, ele vai brigar, ele vai... Tem hora que você vai ter vontade de desistir, de mandar ele né, para aquele lugar, mas ele realmente tem um entendimento especial do esporte, do vôlei, ele conhece os caminhos de dentro da quadra, né? Então ele... Como ninguém, né? Como ninguém, a leitura de jogo, não é à toa aí que ele evoluiu, deu outro passo agora esse ano, né, com o comando do time... da Superliga, né? Então ele está em evolução também, a gente conversa bastante sobre isso, mas eu acho que é um mentor para todos nós de dentro da quadra, né? Então eu acho que é um agradecimento especial a ele, eu acho que também sem ele a gente não teria chegado até aqui, talvez nem tivesse se juntado. Isso. Né? E aí tem Fábio, Borba, se não falar do Borba ele vai enlouquecer. Ainda bem que tu falou. E deixar aqui registrado que ele também vem se cuidando fisicamente, então ele teve muito bem agora lá em Santos, e é um incentivo para que ele continue se cuidando fisicamente, porque ele joga muito também. O Fábio estava lá, o Boca, né? Boca Michael Phelps, auto-intitulado Michael Phelps, que ele é o grande medalhista do vôlei Master. São as lendas que aparecem, que vão surgindo dentro do nosso convívio. Lá no Master tu vai encontrando cada figura, né, mano? E aí as pessoas vão se notabilizando pelos seus traços, né? Pelas suas idiosincrasias que são bem perceptíveis, assim, vão marcando, vão caracterizando as pessoas, assim. A gente tem figuras dentro do nosso elenco que tem histórias maravilhosas para contar. Fábio, Boca, Borba, enfim, a gente pode citar o Rodrigo, cara, que é uma pessoa maravilhosa. O Leocádio. O Léo. Recentemente ele entrou, faz uns 2 anos que ele está com a gente, 2º ano agora com a gente. Mas, cara, o Léo de Maringá, né, cidade que eu morei lá, que eu fiz conterrâneo lá de Maringá. E, cara, o esporte é um negócio engraçado, né? O Léo é de Maringá, jogava lá, veio jogar com a gente, amigo do Rogério, né? Que jogou com meu irmão na faculdade. E aí passa, sei lá, 30 anos, e aí você acha um ponto de ligação, né? Então o esporte é maravilhoso nesse sentido, ele une demais as pessoas. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, Márcio, obrigado por mais uma parceria, mais um P7 para cá. Valeu, Max, valeu para os nossos convidados especiais aqui. Cara, se a gente pudesse estender o Master, dá para dar uns 2, 3 programas tranquilamente, cara. A gente fica aqui até 1h da tarde, não tem problema também. Valeu, Marcelo, valeu, Flávio, obrigado pela participação de vocês. Márcio, mais uma vez, brigadão também pela parceria. E você que nos acompanhou até aqui, brigadão também pela sua audiência, né? Por você ter nos acompanhado aqui nesse P7, no episódio de número 5. Ainda tem um caminho longo pela frente, mas a gente conta muito com a sua participação. Se inscreva, ative as notificações, mande para todo mundo, compartilhe. Isso é muito importante para o nosso crescimento e para o desenvolvimento também do canal APAD Esportes e também do DNA do vôlei paraense. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.